Bem-vindos ao Empresas e Blockchain. Vamos bater aqui um papo com Fernando Bender. Para você, empresário que quer se modernizar, se blockchainizar, ter as informações necessárias para embarcar nessa jornada. Nesse segundo programa, nós vamos conversar sobre organização fiscal, comercial e financeira e a importância de que você tenha tudo registrado no blockchain e o que dá para fazer com isso. Fernando Bender, fala pra gente, qual que é a vantagem e os custos relacionados a uma empresa que quer se modernizar fiscalmente e ter todas as suas finanças organizadas dentro do blockchain? Obrigado, Rodrigues. É um tema interessante na continuação do bloco anterior, que a gente falou do paradigma de dados, de olhar setores por setores, quais dados são produzidos e consumidos em cada setor. Bom, os setores mais importantes da empresa, os três, é o fiscal, é o financeiro e é o comercial. Por quê? Porque o governo é teu sócio, ele participa de todas as etapas ali do processo empresarial via ICMS, via IPI, via ISSQN e via IRPJ, né? Então ele está sempre participando ali. Então tu ter isso claro, entender quais desses tributos, dessas taxas são mais impactantes para ti. Isso é muito importante, porque aí tu pode o quê? Otimizar os teus processos para minimizar isso. Isso é um ponto. Nós já vamos voltar para os demais, tá? A parte financeira, balanço não quebra empresa, o que quebra empresa é fluxo de caixa. Então, tu saber em qual é o dia em que o teu fluxo, o teu caixa sangra mais, qual é o dia que tu tá pior posicionado em caixa. E aí reorganizar os teus pagamentos dentro desse calendário. Isso é muito importante. O ciclo de pagamento, que a gente já tinha comentado informalmente, que é eu recebo que dia e eu pago que dia, ou eu vendo em que prazos e eu compro em que prazos. Quando a gente fala comercial, o pessoal pensa vendas, mas não é só isso. Comprar também é uma atividade comercial. Então, o teu compras é muito importante. Em geral, tu vai ter um poder de barganha que ou vai estar com os teus fornecedores ou vai estar com os teus clientes, e raras vezes ele está contigo. Tá? Então, tu tem que entender onde é que está esse poder de barganha e esse elo tu dificilmente consegue mexer. Se tu tem um fornecedor, que é muito importante, ele dificilmente vai ceder nos prazos ou na forma de pagamento, etc e tal. Então, tu tem que buscar alternativas na outro lado, que seria no lado, então, dos teus clientes, que aceitem, que prefiram ou que se adaptem melhor a uma forma que complementa essa. Por exemplo, se tu tem que pagar à vista, tu prefere clientes que te paguem à vista. Se tu consegue um prazo, tu também consegue dar algum prazo para os teus clientes, né? E do contrário, se tu tem clientes que só aceitam pagar à vista, tu vai preferir fornecedores que te deem algum prazo. Então, isso é importante, tá? E onde é que entra a blockchain nessa história? Veja só, um bom exercício para quem nunca teve experiência com blockchain, mas já fez uma implantação de sistema de gestão em alguma fase, eles já usam isso, seja dos sistemas mais simples até os mais sofisticados, implementa uma blockchain na tua empresa e interliga esses três setores. O teu setor fiscal, o teu setor comercial e o teu setor financeiro. Tu vai dizer, mas em geral o fiscal e o financeiro é o mesmo. Fantástico, melhor ainda, mais fácil, mas implementa isso, coloca isso como nós numa blockchain, não nós, eu e você, nós, né? São máquinas, servidores que implementam uma blockchain ali dentro da tua empresa e tu coloca uma máquina por setor, cada um mantém a sua própria máquina, isso é muito interessante, isso vai te dar uma expertise imensa, tu vai ter anos de prática que vão acontecer em semanas na tua frente, instalando, colocando isso no ar. Isso é um excelente ponto. Cada setor é um nó de uma blockchain, é como se fosse uma entidade separada e ele recebe informações e publica informações. Para quem? Para aqueles outros setores. E aí aquele paradigma que a gente comentou de que setores eu tenho, que dados cada um produz e consome, que estava só no papel, só na conversa, só no whiteboard, isso aqui agora acontece na prática, quando tu pega os dados do teu sistema de gestão, extrai ele e injeta eles na blockchain. E aí tu vai ver essa coisa acontecendo e olha só que legal, se isso tudo der errado, ninguém vai saber. Por quê? Porque isso é um processo paralelo
dentro da tua empresa. Então, falhas ali não vão se propagar. Tá? Então, isso é muito interessante. Então, uma excelente forma de uma empresa que tem sérias intenções de enxergar a blockchain como parte dos negócios, tá? Ela consegue fazer isso com custo irrisório. Tu pode pegar máquinas velhas, instalar isso daí, etc., e fazer. Tu vai aprendendo isso e tu vai pegando uma prática nisso e tá tudo ali na tua mão. Sim, tu vai ter que ter profissionais, tu vai contratar esses profissionais, mas olha a experiência que tu tá tendo. Isso aqui te coloca anos na frente da concorrência, porque quando eles finalmente resolverem entrar, tu já passou por isso há muito tempo, tu já tá lá na frente, tu já tá enxergando. E o empresário sabe que aquele que enxerga mais longe é que nem no xadrez. Ele ganha, tá? E o quanto importante, talvez numa empresa que já está um pouco mais à frente, o quanto importante, o quanto facilita você ter um sistema de pagamento de funcionários, de arrecadação, de controle de estoque, de entrada e saída de capital, já no blockchain, aonde lá na frente para você, perante ao regulador, ter isso de uma forma mais simplificada e mais acelerada do que o sistema tradicional. Em 95, o grupo Pão de Açúcar lançou o sistema PDA-NET. E era uma, que a gente chamava na época de extranet, onde os seus fornecedores, eles tinham milhares de fornecedores, literalmente. Desde produtos mais rústicos até os mais acabados, industrializados, então com diferentes portes e capacidades tecnológicas e processuais. Alguns eles tiveram que fornecer o computador para eles poderem digitar, para eles colocar os pedidos, né? Então eles poderem olhar o estoque e ver os pedidos que tinham para eles. E isso agilizou, então eles informatizaram a cadeia de fornecedores onde isso era necessário, integraram seus sistemas com os já informatizados para reduzir o custo. Agora, com blockchain, tu só precisa te conectar na blockchain, né? Desculpa, é mais ou menos pegar o fio e enfiar na tomada. Só que tu tem que saber muito bem o que tu tá jogando para dentro e o que tu tá pegando lá de fora. Esse é o ponto. Então, no momento que tu tem isso, se tu tem um fornecedor, não importa onde ele está no mundo, ele se conecta na mesma blockchain, agora vocês se falam. Mas se falam que, bom, o que tu publicou ele escuta, o que ele publicou tu escuta. Então tu pode, por exemplo, divulgar os dados dos teus níveis de estoque para esse fornecedor. Aí ele vai poder acompanhar e conseguir se programar para te atender também, tá? Então, para tu ter uma ideia como esse tipo de coisa é interessante, quando o cliente e fornecedor conversam, tu tinha uma empresa que fornecia açúcar e outra que comprava açúcar, só que eles compravam açúcar em barra, só que açúcar em barra chegava na empresa, eles derretiam para colocar nos seus processos. Conversando, eles deram conta, não, mas espera aí, a gente seca o açúcar, ele já está líquido, e aí conversando, eles cortaram o processo de secagem, o processo ficou mais barato a produção, e chegava antes, e daí já ia direto no processo do outro cliente, que não precisou mais derreter o açúcar quando chegava. Então, esse tipo de troca de informação aconteceu numa reunião de negócios, que às vezes inviabiliza se o teu fornecedor está lá longe e tu não tem aquele porte que para fazer essa viagem. Tu consegue fazer isso via sistema a um custo muito menor, com um número muito maior de fornecedores. Então, isso é muito, muito interessante. É uma excelente ferramenta para apoiar o comércio exterior, seja as compras quanto as vendas, tá? E hoje, com essa globalização, com essas cadeias internacionais de fornecimento, dificilmente tu tem hoje um empresário que nenhum item é importado. E mesmo falando dos que principalmente focam no fornecimento nacional, tu tem ali de São Paulo, de outros estados, etc., e tu vai querer que essa informação seja ágil, porque o fornecedor quer saber quanto tu tem de estoque para saber quanto ele pode te vender. E tu quer isso porque tu ganha dinheiro exatamente com a mercadoria ou com a matéria-prima, porque tu quer produzir. Então, quanto melhor essa informação circula, mais eficiente é esse processo e mais dinheiro sobra para cada um dos que participam. Excelente. E para uma empresa que já tem um caixa maior, já tem um certo tipo de liquidez e às vezes recebe um pagamento no começo do mês, mas não precisa usar esse pagamento até o final do mês e tem ali 20, 30 dias de um dinheiro já digitalizado, um token digitalizado,
como isso facilita uma empresa que já está blockchainizada, como isso facilita para ela poder usar esse dinheiro deixando parado e até ganhar algo em cima disso. É possível? Sim, todas dá para eliminar alguns riscos cambiais, né, de certa forma. Todas as operações, elas têm uma incidência tributária. Isso aí faz parte, isso é da natureza, tá. Então, o que que acontece? Quando tu faz uma exportação, por exemplo, tu vai receber o teu pagamento, como tu comentaste, no começo do mês, mas tu tem um pagamento para fazer no final do mês. Esse capital é convertido, então, na tua moeda local, em reais, por exemplo, e aí depois tu converte de novo em dólares para fazer o teu pagamento ali no vencimento, no fim do mês. Tu pode ter perdas, duplas ali de spread bancário na hora de fazer o teu contrato de câmbio, tu pode ter incidência de IOF, de outros tributos sobre essa operação, etc e tal. Então, uma possibilidade só que, claro, tudo tem que ser avaliado caso a caso, então isso aqui é meramente ilustrativo, né, alegórico. Então tu pode pegar parte, então, dos teus recebimentos, então, dessa tua operação de comércio exterior, deixar ela em dólar, por exemplo, numa stablecoin, tá? Que tu vai ter ali alta liquidez, que tu vai ter alta capacidade de movimentar ela, né? Se quiser para outros ativos, né? E distrair ela para dólar mesmo, ou fiat, se tu precisar. Então, mas tu deixa ela lá fora para fazer esse envio ou essa conversão então para dólar e daí fazer o teu pagamento. Então o que que acontece? Tu consegue reduzir potencialmente, cada caso é um caso, as incidências de custos nessa operação. No fim das contas te sobra um pouco mais, aí tu pode fazer o cálculo no volume que tu gira anual, enquanto que isso pode estar representando. Sem dúvida nenhuma, contratos inteligentes e o blockchain ajuda a modernizar e acelerar os processos da sua empresa. Nós vamos voltar com mais um episódio aqui do Empresas e Blockchain para você, empresário, que tem dúvidas e perguntas e quer esclarecer como modernizar a sua empresa. A gente já volta.